estavam colocando Roger Machado como treinador da seleção brasileira. É isso mesmo, meu povo. Já tinha jornalista, ex-jogadores bradando por aí que Roger Machado deveria ser o treinador da seleção brasileira. E você, o que você acha disso? Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo, muito importante, o canal tá crescendo, então bora falar sobre alguns devaneios que acontecem no futebol brasileiro, muito por conta de ex-jogadores e jornalistas que criam milhões de fantasias na cabeça do torcedor e que nem sempre se revelam verdadeiras, ok? Então bora lá. Há cerca de um mês atrás, o Roger Machado era colocado como um dos postulantes ao cargo da seleção brasileira. Eu olhava isso e pensava, você falava, mas o que o Roger fez efetivo pra merecer isso? Ele vem fazendo um bom trabalho no Inter? Ele vem fazendo um bom trabalho no Inter. Isso é inegável, é um bom trabalho. Mas assim, o que tem de absurdo nesse trabalho? O que tem de, sabe assim, de fora do comum esse trabalho? Absolutamente nada. É um trabalho que conquistou uma vaga pra Libertadores e é um trabalho que conquistou um título estadual do Campeonato Gaúcho. E ponto. E ponto. E isso já bastava para pessoas, e aí eu não tô falando de torcedor não, tô falando de jornalistas e tô falando de ex-jogadores que iam pra imprensa falar que o Roger deveria ser um desses nomes. Assim como o Rogério Ceni, assim como o Felipe Luiz. E pra mim, é tão absurdo o Roger quanto esses dois. Porque assim, eu não tô vindo aqui falar que o Roger não serve pra seleção brasileira por conta de 3 derrotas. Não é isso, pessoal. Não é isso. A questão é que aqui no Brasil há uma empolgação generalizada, às vezes com muito pouco. Isso aconteceu com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz assume a seleção brasileira porque muitos desses jornalistas e muitos desses ex-jogadores defendiam o trabalho do Diniz na seleção brasileira. E olha o que deu. O mesmo aconteceu com o Dorival. E olha o que deu. E parece que a gente não aprende. E parece que a gente, assim, que hoje o cargo de treinador da seleção brasileira é simplesmente algo que qualquer um pode assumir. Basta o cara fazer um trabalho de 2, 3 meses que já tem que assumir. Cara, é um absurdo isso. E volto a repetir, não é. Eu já achava isso antes do Roger perder 3 seguidas. Da mesma forma que eu acho um absurdo o Rogério Ceni ser cogitado, da mesma forma que eu acho absurdo o Felipe Luiz ser cogitado. Os 3 fazem bons trabalhos? Fazem bons trabalhos. Os 3 podem virar grandes treinadores? Provavelmente sim. Mas hoje, 12 de maio de 2025, não há nada que os credencie ainda a ser técnico da seleção brasileira. E esse é o ponto que eu gostaria de estar falando com vocês. Se a gente pegar aqui no futebol brasileiro hoje, só dá um nome que por merecimento e por competência deveria assumir a seleção brasileira. Chama-se Abel Ferreira. É o único nome. É o único nome. Não há um outro nome pra isso. Então, assim, se a gente tivesse que colocar o nome na seleção brasileira, era o do Abel Ferreira, dos que atuam no Brasil. E eu, Rafael, eu sou completa favorável a um treinador estrangeiro. Seja o Ancelotti, seja o Jorge Jesus, seja o Abel Ferreira. Pra mim, eu não sairia desses 3 nomes. Eu não sairia desses 3 nomes. Muito claro pra mim. E a régua é Ancelotti, Jorge Jesus e Abel. Assim, é nítido isso. Então, assim, o que eu quero trazer pra vocês é que às vezes tem muitos jornalistas e muito ex-jogadores que são extremamente corporativistas, que são extremamente ali, eu vou defender o meu pra eu não perder algo que eu tenho. E assim, porque eles tratam como se fosse absurdo um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Ô cara pálida, você acha mesmo um absurdo um técnico estrangeiro na seleção brasileira? Você acha mesmo? Você acha mesmo que hoje no Brasil tem gente competente e que mereça estar na seleção brasileira pelo trabalho que faz? Eu não tô falando de potencial. Eu não tô falando de potencial. O Rogério pode ter um potencial absurdo, o Felipe Luiz pode ter um potencial absurdo, o Roger pode ter um potencial absurdo. Mas eles são competentes hoje e eles merecem, pelos resultados que eles conquistaram nos últimos anos, eles merecem estar na seleção brasileira? Esse é o questionamento. Então, assim, a gente tem que parar com esse 880 do Brasil. 3 jogos, não presta, é o pior treinador do mundo, já tem que ser mandado embora. Ou 3 jogos maravilhosos, um mês maravilhoso, pelo amor de Deus, é a seleção brasileira, que não sei o que não sei o que lá. E aí eu volto a repetir, o Roger vem fazendo um bom trabalho no Inter. Eu não acho que porque ele perdeu 3 partidas que ele é o pior treinador do mundo, que ele precisa ser mandado embora. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, o Roger, ele faz um bom trabalho no Inter. A minha questão é baseada no que ele faz alguns bons jogos, tem uma boa sequência, e aí já credenciam ele como se ele fosse o melhor técnico da história do Brasil. E esse é o ponto que eu tenho que trazer pra vocês. Esse é o ponto de reflexão. Por isso que eu falo que às vezes não pode ficar caindo tudo no que a mídia
fica propagando por aí. Quantos jornalistas fizeram campanha pelo Fernando Diniz? Hoje estão todos calados. Hoje estão todos calados. Vários, porque é o revolucionário da bola, é o psicólogo, que não sei o que não sei o que lá, que tá, 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 tá. Cara, foi um dos piores trabalhos da história da seleção brasileira, porque não estava preparado. Quer dizer que o Diniz é o pior técnico do mundo? Não é isso. Eu não tô falando que o Diniz é o pior técnico do mundo. Eu estou falando que ele não estava pronto para assumir um cargo tão gigante quanto o da seleção brasileira. Assim como o Roger, assim como o Rogério Ceni e o Felipe Luiz. Então, assim, a gente tem que ir com calma nas coisas. Tem que ir com calma no Brasil. O Brasil é... Cara, ontem, com todo respeito ao Antônio Oliveira, todo respeito, cara, é um absurdo que a torcida do esporte fez. Com 20 minutos, tá chamando o cara de burro. O cara assumiu o clube na sexta-feira. Na sexta-feira. No sábado ele deu a entrevista coletiva de apresentação. E no domingo, com 20 minutos, tava sendo chamado de burro. Vocês acham mesmo que o cara consegue, em dia de treino, mudar um clube, mudar um time inteiro de futebol? Pelo amor de Deus. E esse é o ponto, cara. Sabe? Às vezes a gente tem que cobrar de quem realmente tem culpa. Dos dirigentes que não contrataram certo os treinadores, os jogadores e tal. E às vezes a gente fica tanto colocando pro céu treinadores, quanto colocando pro inferno treinadores. E nem sempre a culpa é deles de tudo que acontece, tanto pro bem quanto pro mal. O Abel é um caso desse. Quando acabou a final do Paulista lá, tinha torcedor do Palmeiras que, pelo amor de Deus, tirando os cabelos, porque o Abel não serve mais, porque o Abel não pode ser mais treinador do Palmeiras, é um pardal que não sei o que. Líder do brasileiro, único time com 100% de aproveitamento na Libertadores. E aí? E aí, o pardal agora? Então, assim, no Brasil, a gente precisa com calma nas coisas. Volto a repetir, tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pra queimar o jogador, o treinador, quanto pra enaltecer o cara. Calma, torcedores, como dizia. Torcedores, calma, como diria aquela frase, né, do São Januário lá. Entendeu? Tem que ter calma nas coisas. É coisa de maluco isso que tá acontecendo no futebol brasileiro. O Roger é um bom treinador. E ponto. Mas tá longe de ser um treinador que vai ganhar. Pra ser cogitado na seleção brasileira hoje. Felipe Luiz é um bom treinador. Pode ser, cara, sabe? Pode fazer um trabalho absurdo esse ano, 2, 3 anos, tal, não sei o quê. E aí sim a gente pode começar a cogitar o cara pra ser treinador da seleção. Hoje não tá pronto. Rogério Ceni, mesma coisa. Então, pessoal, calma, ok? É só isso que eu queria falar com vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Bora que o canal tá crescendo.